Eu sei que nós temos um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu já tive clientes que não tinham comida para pôr na mesa. Como é que tu consegues ter escala e não rebentar com os teus recursos internos? Em vez de estar sempre a explicar 15 minutos a cada um como obter, acabámos por fazer um vídeo com um passo a passo e ensinar. Tu tens toda uma panóplia de indicadores de histórico que tu consegues prever minimamente o que é que vai acontecer. Porque o meu medo era não ter faturação suficiente para poder pagar os recursos humanos. Não vale a pena estarem à espera de ter a situação perfeita. Nunca vai existir, vai haver sempre problemas. E essa crença deixou de existir a partir do momento que eu conheci todas as minhas métricas. Falar de dinheiro é um tabu, é um problema. É normal que as pessoas não saibam. Ninguém lhes ensina. Tu começas todos os meses do patamar zero. É tudo muito giro, mas não tens com quem falar, porque ninguém entende as tuas dores. E não é por mal, mas eles não têm a mesma visão que nós temos de forma abstrata. Portanto, A coisa mais valiosa que temos é o tempo. E que às vezes é necessário abdicar desse tempo para termos mais tempo mais à frente. sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rocketcast, um podcast onde eu estou a reunir empreendedores, líderes e especialistas que estão a moldar o futuro. Hoje tenho alguém que está muito à frente em parte tecnológica. João, muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Ricardo, pelo convite. João, para começarmos e também para, no fundo, a nossa audiência te conhecer, porque se não te conhecem é só porque não entraram ainda no teu site, porque no dia que entrarem vão te conhecer, mas no fundo quem é que é o João, o que é que tu fazes, o que é que a JP Crédito e Seguros faz, como é que ajuda as pessoas. No fundo, conta-nos aqui só um bocadinho o teu background antes de avançarmos aqui na nossa conversa. Ok. O meu nome é João e tenho 35 anos, sou de Ponte de Lima e sou CEO da JP Crédito e Seguros, uma empresa de intermediação de crédito e de mediação de seguros. Nós essencialmente ajudamos as pessoas na negociação do crédito de habitação, ou seja, a ligação entre o cliente e os bancos na questão do crédito de habitação. João, mas conta-nos aqui também um bocadinho mais do teu percurso, como é que chegaste aqui a esta parte, como é que tu chegaste aqui à parte da intermediação de crédito, no fundo também para percebermos aqui um bocadinho do teu background, se tu nos puderes contar aí esse processo. Ou seja, eu no fundo acabei por chegar à intermediação por mero acaso. Foi muito engraçado porque a minha formação é em contabilidade e, ou seja, eu estive a fazer essencialmente contabilidade numa empresa normal, tudo certo, até que a dado momento decidi, até por influência de algumas pessoas, ir para a área comercial. E eu, como tinha um gostinho pela parte dos seguros, candidatei-me para uma vaga de comercial para os seguros. E é engraçado que até aqui eu já tinha feito muita coisa. Eu, enquanto estudava, eu fazia personalização têxtil, eu cheguei a ter uma empresa de estampagem de t-shirts, trabalhei na construção civil, trabalhei em pedreiras, e só mais tarde, quando chego à questão dos seguros, e a empresa com quem eu trabalhava na mediação de seguros, por acaso tinha a intermediação de crédito. E foi aqui que eu encontrei a intermediação de crédito e apaixonei-me, de facto, pelo crédito de habitação e pela intermediação. E foi engraçado que, quando cheguei aí, é que eu percebi a bagagem, as experiências que eu tinha tido, que não foram por acaso, no fundo, e que agregaram aqui muito valor. Então foi mesmo por sorte, por um mero acaso, que acabei por chegar à intermediação e no fundo, apaixonei-me. E ainda mais curioso é que, quando cheguei à intermediação, a minha esposa é solicitadora, nós, por uma questão de recursos financeiros, partilhávamos o mesmo espaço e quando vimos a questão da intermediação, nós, ok, isto faz todo sentido e nós temos aqui uma dupla muito, muito importante para fazer algo muito interessante aqui na intermediação. Até porque acabam depois por cruzar eventualmente áreas durante a lei do processo de intermediação, pode ser uma mais-valia até para os vossos clientes. Processos burocráticos com imóveis, tem tudo a ver com solicitadoria, a parte da escritura, de elementos necessários para as escrituras é fundamental e foi muito, muito importante e foi o que nos levou depois a sair desta empresa e a criarmos a nossa própria empresa, a JP Crédito e Seguros. Eu, obviamente, conheço perfeitamente a tua realidade, nós trabalhamos juntos, tu és um dos nossos clientes e uma coisa que nós sempre aprendemos também muito contigo é toda a parte também de automações, integrações, etc., porque tu és muito forte nesse aspecto, a tua empresa está muito bem preparado face
ao mercado e àquilo que as empresas têm à data, e se as empresas tivessem nem que seja 25% de todo o ecossistema de automações, etc., que tu tens, acaba por ser incrível. E eu queria perceber aqui um bocadinho contigo qual é que foi o racional de chegares aqui, como é que chegaste a perceber que a implementar certas automações, que benefícios é que também traz, no fundo, qual é que é a tua experiência e a tua expertise aqui nesse sentido, porque tu, não vindo da área técnica, não sendo um programador, um técnico informático, etc., facilmente montas uma automação, montas um processo, e queria um bocadinho explorar aqui contigo esta vertente. Isso teve a ver essencialmente com a necessidade de querer ter mais rendimento, ter mais faturação e não querer aumentar custos fixos. Então, nós, na intermediação, no fundo, nós só ganhamos uma vez com um negócio, ou seja, podemos ganhar uma segunda vez se o cliente comprar uma outra casa ou tentar renegociar o crédito, mas não é um cliente com uma avança mensal, ou seja, é quase one shot, não é? Tipo, tu tens o cliente e tens que faturar, tens que fazer aquisição de clientes, praticamente. E isso, para mim, sempre foi uma limitação e uma crença que, durante muito tempo, que lá está, se me impediu de crescer durante muito tempo, ajudou-me a otimizar tudo que fosse processos, porque eu sabia que se queria mais, se eu não queria aumentar custos fixos, tinha que melhorar, otimizar processos. Então, tudo que eu pudesse automatizar, e a questão de eu não vir da área técnica, de tecnologia, no fundo, eu sempre gostei muito de experimentar, testar e testar, fazer, tentar aprender a fazer. E foi isso que fui fazendo, fui testando, fui aprendendo a fazer, e depois uma automação puxa outra, depois podemos otimizar aqui, otimizar aquilo outro, e no fundo foi o que eu fiz, mas por uma necessidade de não, ou por uma crença que eu tinha de ter medo de criar custos fixos, até porque, como começámos sempre no mês zero, eu tinha sempre aquela questão de, ok, tendo uma estrutura, tenho aqui famílias sobre a minha alçada, como é que eu vou-lhes conseguir pagar, porque nem sequer era a questão de despedir essas pessoas. Como é que vais pagar, porque no teu caso, a parte de intermediação de crédito às vezes acaba por ser ingrato, porque vocês só recebem depois no processo final já do cliente já ter comprado a casa, portanto todo o processo é gratuito e recebem pelos bancos, e todos os meses começam do mês zero. Enquanto, por exemplo, eu, no meu caso, temos avanças, temos projetos que sabemos que, ok, não foi faturado este mês, vai no próximo, ou temos projetos para 3 anos, o que quer que seja, consigo ter alguma previsibilidade. Tu começas todos os meses do patamar zero. Sim. É sempre do chão. E a questão é que uma má gestão ou uma má aquisição de clientes pode nos levar a ter muito trabalho e a não conseguir faturar. Ou seja, podemos ter muitas leads para contactar, muitos créditos para analisar, e se eles não forem concluídos, nós recebemos zero. Não é? Porque o cliente não tem qualquer custo connosco. Isto aqui em termos de qualificação do cliente. Sim. Sim, ou seja, se nós não fizermos uma boa qualificação, e daí as automações também serem necessárias para nós termos escala, porque senão era inviável estar a ligar a 1500 leads, sendo que muitas delas nem sequer rendimentos tinham, por exemplo. Então tivemos que criar, e sendo eu sozinho, hoje até estamos a inverter um pouco o sistema, porque como temos mais recursos humanos, queremos ter um contacto mais próximo com o cliente, mas na altura, no início, se queríamos escala, tínhamos que obrigatoriamente otimizar processos. E isso levou-nos a conseguir produzir muito com poucos recursos. Ok. Isto aqui em termos da filtragem de clientes, só para quem... a filtragem de contactos, leads, etc. Só para quem nos está a ouvir, estás a falar, por exemplo, falaste na questão dos rendimentos, eventualmente ter o mapa do Banco de Portugal de estar com incumprimento. Ou seja, por características do próprio cliente. E é importante porque a questão de segmentação não quer dizer que esses clientes não eram respondidos, não. Ou seja, isso foi um fator que nós quisemos sempre ter em conta, que é todos tinham que ter uma resposta, independentemente de serem em cumprimento ou não, mas também sabíamos que havia respostas que eram iguais, porque o problema era o mesmo. Então isso sim, otimizamos, ok, quando tem este problema ou quando não é desta forma, então vamos responder desta forma. Então tínhamos processo de automatização, com e-mail, com WhatsApps, com algumas mensagens, para que o cliente ficasse esclarecido, no fundo, mas um esclarecimento que não necessitasse de nossa intervenção humana. Ok, isso aí acaba no fundo até para lá está, melhorar a experiência do próprio cliente, que é muitas vezes em minutos, que é
o cliente preenche eventualmente a ficha dele, os dados dele, e vocês conseguem logo fazer, com base no vosso histórico, o vosso expertise, dar ali um aporte de dá, não dá para irmos para um processo de crédito, e logo melhorar toda a experiência de eu, como cliente, chego no fundo ao vosso site, aos vossos formulários, etc. Submeto os meus dados, se der, dá para avançar com o processo, não der, não avanço, vocês entram no vossa parte de email marketing, etc. Mas eu sou informado, eu não fico ali esquecido o que é que eu vou fazer. Não, e no fundo, e nessas respostas, nós damos a resposta, não é? Mas colocámos-nos na mesma à disposição para, se desejar, poderá entrar em contacto para mais esclarecimentos ou para alguma dúvida que possa ter. Ou seja, nós queremos, e que eu sempre quis preservar a questão do contacto, mas também sabia que era importante automatizar, porque existem padrões e esses padrões podem facilmente, e se queremos escala, temos que conseguir identificá-los para conseguir facilmente entender qual é a resposta para determinada dúvida. Então isso foi por necessidade, porque se eu não queria ter recursos humanos e queria ter mais clientes, e o tempo é o mesmo, então só tinha uma forma, que é otimizar os recursos e o tempo que eu estava a investir nos processos. E foi essencialmente aí que eu entrei no mundo das automações e da tecnologia. Sendo que lá está, depois de estar, tu começas a perceber o potencial. E é engraçado que eu logo desde o início, e como eu entrei na área, como te disse, de surpresa, não é? Por mero acaso, eu entendi que não tinha experiência. Então eu, para prestar um bom aconselhamento, eu tinha que ter experiência, então para isso tinha que ter volume. Então eu nesse caso facilmente entendi que tinha que ter escala, então esmaguei margens para ter mais clientes, otimizei processos para ter mais clientes, para quê? Para que me passasse mais processos pela mão. Ou seja, aumentar cada vez mais o teu fluxo de clientes, de leads, etc. Porque isso ia-me aumentar tudo, ia-me aumentar o meu conhecimento e o conhecimento em padrões da própria tecnologia. Então eu, para conseguir otimizar, tinha que identificar padrões. Para identificar padrões tinha que ter número de processos. E então uma coisa foi puxando a outra, e até que dado momento a crença dos recursos humanos deixou de existir. Porquê? Porque como tinha número, conseguia ter previsão. Ou seja, apesar do mês começar sempre do mês zero, eu, como tenho histórico, e como tenho automações e tenho métricas, eu consigo facilmente ter uma previsão mais fidedigna do que vai acontecer no mês seguinte. Até porque o nosso processo muitas vezes começa neste mês e só fechamos no próximo. Então ainda existe este delay de fecho que ainda torna aqui esta incógnita ainda mais relevante, mas eu entendi logo que eu precisava ter escala. Então comecei logo com a questão de quero mais recursos para ter mais dados, porque mais dados consigo automatizar mais, e automatizar mais, vou ter mais faturação. Então isto foi sempre uma puxando a outra. Porque no fundo isto depois acaba por ser tudo um círculo de valor. Porque a partir do momento que tu começas a ter dados, começas a ter automações, podes todos os meses começar do zero. Mas a verdade, e tu és o caso disso, e nós conhecemos bem a tua realidade, que é, não começas do zero. Tu tens toda uma panóplia de indicadores de histórico, seja de anos anteriores, seja de mercado, etc. Tu consegues prever minimamente o que é que vai acontecer, e isso tu fazes como ninguém, que é injeto X em anúncios, sei quanto é que eu vou ter no final do mês de potenciais leads, etc. Ou seja, consegues canalizar e controlar todo o canal, que é uma forma incrível, mas é porque temos depois dados. Isto é que é outro ponto importante que a tecnologia nos dá, e muitas vezes, eu também já passei por essa fase, que é não olhar tanto aos dados, e os dados são extremamente importantes porque nós temos histórico, conseguimos ganhar previsibilidade, conseguimos ter todos os indicadores. Eu retirei a crença dos recursos humanos, porque o meu medo era não ter faturação suficiente, não é, para poder pagar os recursos humanos, e essa crença deixou de existir a partir do momento que eu conheci todas as minhas métricas, porque neste momento eu sei perfeitamente os números que cada um consegue fazer, os números de quantas leads eu consigo aportar para cada um, ou seja, não é só recursos humanos, porque depois também tem que ter negócio para eles trabalharem. Então isto a partir do momento que tens dados, que tens a escala, a previsão é cada vez mais certeira. É quase a comparação de quanto mais alto estás, mais consegues ver, mais longe consegues ver.
E eu acho que é um pouco nesse sentido, que quando tu estás com um pouco... Na operação. sei lá, temos dois negócios, um bem recusado, bem aprovado, tu não tens um padrão. Tu não sabes o que é que vão a... Então, mas se tiveres 100, se tiveres 1000, aí já consegues identificar mais padrões. Tu tocaste aí num ponto extremamente importante, que é, e eu cada vez noto mais isso, que é, quando tu começas a ver as coisas de forma mais macro, através de indicadores, através de números, através de padrões, tu vais perceber coisas que, quando estás na operação, nunca vais entender. Eu hoje já não sofro tanto porque já consigo controlar mais isso, mas eu sofri muito com isso, que é, a partir do momento que meti um comercial e que meti um gestor de operações a gerir todos os nossos processos, quando eu olho, começo a olhar de fora, olho para isto e vejo, pá, temos aqui tanto para mudar e tanto para melhorar. Sim. Porque no dia a dia estamos ali na operação, as coisas estão a acontecer, estão a rolar. E quando tu começas a olhar para indicadores, a ter tempo para pensar que é importante, acaba por ser surreal, onde tu consegues efetivamente aportar valor, onde consegues melhorar, e muitas vezes com situações pequeninas, automações, um report, consegues começar a ter dados. E muitas vezes não tem que ser só pela questão da faturação da empresa, é também pelos colaboradores. Sermos os Sim, colaboradores qualidade, conversão, há vários fatores, e é engraçado que nós neste momento, e eu sou muito visual, gosto muito de ter gráficos para conseguir controlar esses dados, e é engraçado que até a cruzar essas métricas em gráficos tu consegues entender facilmente, ok, estamos a falhar no tempo de resposta, estamos a falhar na pressão que estamos a fazer ao banco, na negociação, estamos a falhar, ou seja, é muito fácil identificarmos onde é que estamos de facto a perder tempo, e quando estamos a falar em escala, otimizar 1%, 2% em cada etapa, estamos a falar de muito dinheiro, a questão de muita satisfação, menos um dia de tempo de resposta, então estamos a melhorar aqui indicadores, que o que é que isso faz? Que o nosso serviço seja com mais qualidade. Porque não é só a questão da faturação, mas a questão de termos estas métricas, a questão de termos estas automações a ajudar-nos nesta medição, no fundo, o que nos vem trazer é também mais clareza e mais qualidade no serviço. Que no fundo é o que nós queremos, não é? Queremos ter escala, mas também queremos ter muita qualidade de serviço para com os nossos clientes. E aqui como é que tu consegues ter escala e não rebentar com os teus recursos internos? Não rebentar no sentido de sobrecarregar com processos. Porque a escala, tu escalas obviamente o teu serviço, e as automações permitem escalar cada vez mais o serviço, mas depois também temos o fator de pessoas, porque no final aquilo vai dar tudo a pessoas. Como é que tu consegues aí fazer essa gestão? Como é que controlas aí tudo Aí é isso? o que nós estamos, e é um processo onde mais recente estivemos a trabalhar, que foi identificar depois, e eu é sempre com padrões ou com automações, o próprio percurso de formação do recurso humano. Ou seja, nós agora começamos a recrutar mais pessoas, então aí tentámos definir, ok, quais são os padrões, quanto tempo, onde é que podemos otimizar na questão da formação. Porque é óbvio que chegámos a um ponto onde, se aumentássemos o número de processos, a capacidade humana não tinha resposta. Então, aí, ok, estávamos a otimizar na mesma em termos de custo, ou seja, ficávamos mais barato adquirir clientes, mas em termos de faturação não estávamos a ter um impacto muito superior, não é? Porque no fundo estava esgotado o limite de processos que cada um poderia tratar. Aí tivemos que recortar, que é mesmo assim, só que aí a questão foi o tempo de formação, porque é uma área muito técnica. Quanto tempo é que conseguimos ter uma pessoa preparada para dar um serviço de qualidade? E aí lá está, fizemos desde cursos de formação, gravei muita aula com roleplays, porque eu também tenho muito essa questão que não tem a ver propriamente com otimizações, é uma otimização no fundo, que é mesmo para com clientes. Por exemplo, quando alguém me pedia como é que eu obtenho o IRS, por exemplo, em vez de estar sempre a explicar 15 minutos a cada um como obter, acabámos por fazer um vídeo com um passo a passo e ensinar. Então, olha, está aqui, veja se conseguir, tudo muito certo. Depois, mais à frente, ainda fizemos um upgrade, que foi tentámos desenvolver, ou estamos em desenvolvimento de uma ferramenta para obter esta documentação de forma automática. Então, estamos sempre aqui a pensar em otimizações para que, no fundo, consigamos perder ou investir menos tempo com o cliente, ou melhor, investir com o cliente só nos pontos-chave e não a ensinar a retirar um IRS. Ou seja, tipo, com o vídeo é muito mais fácil do que estar só eu a falar ao telefone.
E a verdade é que tu és muito forte na parte de conteúdo. Produzes, se calhar como ninguém. Há se calhar muitas agências que não produzem tanto conteúdo como tu. E isto, tocaste aqui alguns pontos importantes, que é as pequenas otimizações, que é processos de, que se calhar com o cliente, em vez de estarmos ao telefone, temos aqui um guia ou temos aqui um vídeo que pode obviamente ajudar melhor aos processos. As pessoas podem fazer de forma autónoma, até durante a noite, não tens que estar ali no fundo de forma síncrona com a pessoa, trabalhamos de forma assíncrona, cada um trabalha quando tem que trabalhar ou a tratar todos os processos, e vais bater obviamente na eficiência de tudo, toda a máquina, porque em termos de conteúdo e até no processo de formação, isso por acaso é algo que eu estou a fazer, que é começar a gravar vídeos para no onboarding de pessoas. O processo é o mesmo, as pessoas entram, têm um processo de formação, assistem àquelas aulas, têm os vídeos gravados e é aquilo. Sim, e eu até faço diferente, faço em cada processo de formação, qualquer dúvida que exista nova, eu adiciono, gravo o vídeo e adiciono essa questão, porque são pontos que ainda não tínhamos tocado, não é? Na dúvida. Então, se eu posso optimizar, no fundo, então eu tento sempre, ok, vai ser menos. Depois eu até posso explicar e mostrar o porquê. Mas já tem o background, já tem o conhecimento do que é aquele processo. Porque tu és uma área muito técnica, muito específica, não se fala no comum dos mortais. Aquela questão que tu, ok, sei, mas não me lembro bem como é. Então podes rever a aula, se for o caso. Então nós tentamos sempre. E a questão do conteúdo, de estares a falar de eu fazer muito conteúdo, isso foi também para tentar cobrir uma limitação, porque é óbvio que eu não me sentia à vontade a gravar. Os primeiros é sempre. É sempre complexo, e eu, se for ver os meus primeiros sem qualidade nenhuma, só que eu acredito que é melhor feito do que perfeito. Então, ou melhor, é melhor perfeito, mas é melhor feito do que se não fizermos. Então eu sabia que é a consistência e é o fazer várias vezes que me vai levar a melhorar. Então eu obriguei-me a todos, e até porque não era conhecido, não tinha alcance, até porque não tínhamos recursos para investir em tráfego pago. Eu lembro que eu comecei a investir em tráfego pago com €1 diário, e hoje os valores são bem diferentes. Então eu sabia que tinha que gravar conteúdo todos os dias. Então eu obriguei-me a, não, tenho que ter um vídeo por dia. E isso é óbvio que nem sempre aconteceu, é certo, mas isto leva-me a um desgaste também a procurar informação, a estar sempre atualizado e a melhorar a nossa qualidade de serviço e a qualidade de vídeo, porque no fundo, quanto melhor for o vídeo e quanto melhor for a mensagem, melhor vai ser a informação que vai ser prestada ao cliente. E nós queremos sim ter clientes, mas queremos também informar o mercado e mostrar pelo menos as possibilidades que existem para que as pessoas tenham essa consciência do que é que podem usufruir ou não. E aqui a questão é com o fazer que tu vais melhorar. Não, e isto é importante, e eu bato muitas vezes, seja internamente com a minha equipa, seja com clientes, que não vale a pena estarem à espera de ter a situação perfeita. Nunca vai existir, vai haver sempre problemas. Foco na melhoria. É sempre um processo de melhoria. Eu, por exemplo, em estilo de brincadeira, já com algumas pessoas já disse, eu com o podcast, se pudesse os 3, 4 primeiros episódios tinham espetado no lixo e tinham voltado a gravar. Mas é um processo, é continuar a fazer. Por isso, não vamos estar aqui à espera de ter tudo perfeito, tudo completo, com as automações, com os processos oleados, temos logo feedbacks excelentes dos clientes, porque não, a verdade é que isso não acontece. Ouçam os clientes, foquem na melhoria interna, porque muitas vezes há coisas que passam aos clientes, mas nós internamente, as empresas internamente conseguem perceber, e aí trabalhando nos detalhes, porque depois isso melhora e é algo que depois tu tens de uma forma incrível todos os dias. Pelo menos é a percepção que eu tenho, que recebes reviews na Google, e tu fazes questão de mostrar, e a quantidade de feedbacks que recebem mostra o volume e a qualidade depois dos serviços. Por exemplo, quando nasceu o meu filho, eu estava com o computador na maternidade a responder a clientes. Às vezes parece que é só mais uma tarde de trabalho e se calhar estamos a fazer a mudança na vida de alguém. Falar de dinheiro é um tabu, é um problema. Eu tive um exemplo de uma senhora que comprou um carro com um cartão de crédito. É importante reunir e falar com pessoas que estão nas mesmas sapatilhas, nas mesmas botas. Porque senão, se não tiveres o contexto e esse conhecimento, vais só aceitar o que te dizem. Sim, porque isso é um foco que nós temos, como é óbvio, porque
Se nós também temos se somos online, não é? E nós sabemos que o online, a questão da confiança, então nós fazemos questão de mostrar, precisamente porque, pronto, para tentar desbloquear esta questão de sermos online. Já por isso também eu faço questão de dar a cara nos vídeos e de ser eu, precisamente por isso, para não ser um logotipo, para não ser ninguém em concreto, no fundo. Eu quero dar a cara, nós existimos, nós estamos cá para ajudar e as avaliações, no fundo, são isso, e nós fazemos questão de mostrar, porque é um orgulho para nós termos uma média de 5 estrelas, de estarmos constantemente a receber vídeos e avaliações por causa da velocidade, porque são os fatores que nós quisemos ter excelência, porque nós precisamos de ter qualidade no serviço, um serviço rápido e um serviço próximo. Ou seja, tudo o que o digital se calhar não ia dar, nós queremos sê-lo. Então, nós tentámos usar a parte tecnológica para otimizar tudo que podemos otimizar e ganharmos tempo para conseguir dar a proximidade necessária com chamadas, com o que for necessário, mas só nos assuntos que fazem sentido. Não fazem sentido explicar como obter um IRS, mas faz sentido explicar a proposta em concreto, as soluções possíveis e questões mais personalizadas do cliente, mais em concreto do próprio cliente. Sim, porque o teu serviço é um serviço que mexe com a maior compra da vida das pessoas, muitas vezes, coloca muitos dados privados, a questão da proteção de dados, etc., mexe com muitos dados sensíveis dos clientes e é importante depois acabar por salvaguardar isso. E os feedbacks positivos, é a tua prova social, ainda mais que trabalhas no mercado B2C para clientes finais. Toda a parte de feedbacks e toda a parte de autoridade, toda a parte no fundo, prova social é uma importância extrema, porque quando chegamos ao teu perfil ou quando somos impactados com os anúncios, desbloqueia ali uma série de coisas não, até de pessoas que estão a fazer vídeos, portanto é seguro, vou mandar os meus dados, vou falar com a equipa e depois todo o processo, os feedbacks, não é só o feedback só de 5 estrelas, não, tu tens mesmo muito extensos até de clientes super satisfeitos porque estamos a trabalhar com emoções e é um processo é uma coisa muito emotivo. Que sempre tive consciente, até se calhar por ter vir de uma família humilde, se calhar por ter trabalhado também noutros serviços com construção civil, em várias outras profissões. Eu sei que nós temos um impacto muito grande na vida das pessoas, que nós podemos fazer a diferença. Eu já tive clientes que não tinham comida para pôr na mesa e com a renegociação que fizemos já o puderam fazer. Várias situações muito fortes. Para teres noção, quando comecei, e está bem que era sozinho e tinha esta questão de escala, eu, por exemplo, quando nasceu o meu filho, eu estava com o computador na maternidade a responder a clientes. Porque eu tinha este sentido de obrigação, porque eu sabia que se deixasse isto para o mês seguinte, a pessoa podia estar um mês sem comer, por exemplo. É óbvio que, felizmente, não são assim todos os casos, mas existem cenários que nós temos muitos feedbacks que acabamos até por não publicar, porque são e-mails privados, onde as pessoas estão a expor de formas diferentes, mas onde as pessoas disseram, tipo, olha, graças a vocês eu consegui isto, eu consegui aquilo outro, e isso é uma mensagem que eu fiz sempre questão de passar à minha equipa, que é, isto é tudo muito online, é tudo muito tecnológico, nós somos e queremos otimizar tudo ao máximo, mas não se esqueçam que não é o computador, são pessoas. E eu faço questão até, nós temos canais internos onde eu faço questão de todo tipo de feedbacks, sejam os que são publicados, sejam os mais privados, que estão lá para que cada gestor entenda a importância do que nós fazemos. Que às vezes parece que é só mais uma tarde de trabalho e se calhar estamos a fazer a mudança na vida de alguém. Portanto, eu sou apaixonado mesmo por esta área e aqui o meu desafio foi sempre tentar juntar a parte tecnológica para conseguirmos chegar ainda a mais pessoas. Porque sem dúvida que hoje é esse o meu objetivo, é chegar ao maior número de pessoas possível. E como é que se gera receber esses e-mails? Acredito que muitos intensos de pessoas a exporem-se completo. É muito complexo, principalmente assim, quando corre bem e quando as coisas terminam e há um feedback, digamos, de conclusão de processo, é ótimo, é uma satisfação incrível. Mas também há situações onde não conseguimos. E aí é que é complexo e eu já tive situações até de ter algum comportamento para com o banco na negociação
mais exaltado, porque queria muito ajudar aquela família. Só que não havia hipótese, não havia solução. Não era do interesse do banco fazê-lo, porque nisto nós sabemos que o banco tem que ser viável para o banco, como é óbvio, porque senão, se a pessoa está em risco de incumprimento numa instituição e se não houver nenhum fator de melhoria ou algum fator que inicie aqui boas práticas, a pessoa vai entrar em cumprimento no outro. Então seria só empurrar o problema com a barriga. E é óbvio que isso é analisado e há situações que não dá mesmo para fazer, e essas situações são mais complicadas, porque sabemos que, pode ser por mau comportamento da pessoa, por ter um uso indevido de algumas coisas, mas nós isso não nos cabe a nós julgar. É óbvio que se cada um usa é porque achava que o deveria fazer ou porque foi uma situação de urgência ou algo do género. O que nós fazemos é, sem julgamento nenhum, é mostrar que de facto aquela situação é que está a causar o cenário atual e no fundo é tentarmos ajudar para que tudo fique melhor, pelo menos. Porque isso aí acaba por ser importante, pelo menos se calhar para os clientes, que é perceberem onde é que estão a errar. Porque muitas vezes estamos aqui na roda dos ratos e não percebemos onde é que estamos a falhar. E às vezes é importante, seja os clientes, e aquilo é para os dois lados, seja os clientes que têm essas situações, seja nós como gestores, que é, estamos na roda dos ratos e muitas vezes é preciso vir um feedback externo para perceber isto aqui é que está a correr mal. E é engraçado porque é super normal isto acontecer, porque nós não temos, ninguém nos ensina isso. Nós vemos, há pessoas que não sabem abrir uma conta bancária, não sabem se podem ter, se não podem. Coisas assim tão básicas. Só quando começam a trabalhar e alguém lhes pede que tem que ter um IBAN para receber o ordenado, é que vão ao banco tentar saber como é que não sabem mesmo fazer. Então há muitas questões mesmo relacionadas com crédito. Eu tive um exemplo de uma senhora que comprou um carro com um cartão de crédito, porque achava que o cartão de crédito que era um crédito pessoal ou um crédito automóvel. E na realidade, quando ela nos veio pedir ajuda, até foi para pedir algum valor para obras, porque tinha existido um temporal e tinha ficado sem telhado, e ela tinha-me dito que devia ter 3.000 euros no cartão de crédito, quando na realidade já devia 8. E porque o cartão tinha um limite de 10 e estava quase a entrar no limite. Quando eu comuniquei aquilo à senhora que tinha aquele valor em dívida, ela ficou... Mas como assim? Isto é no saber. Porque é óbvio que era muito mais simples fazer um crédito pessoal ou um crédito automóvel, ou o que fosse, para a compra e não um cartão de crédito que está a gerar juros atrás de juros todos os meses. Porque a questão é que depois falta literacia em todos os aspectos nesta parte financeira e não é só a camada mais jovem, porque o teu tipo de público não é só um público na casa dos 20, não, portanto, e aí, por exemplo, se calhar aqui o caso desta senhora é falta de literacia e do conhecimento, que isto não é só da escola, é da sociedade, no geral, falta tudo, e tu também fazes, lá está, o processo de disseminar o máximo possível essa informação que é cada vez mais necessária e útil, porque senão parece que por inconsciência tomamos uma decisão errada que pode nos estragar, se calhar nos próximos anos, algum sonho. Há muitas pessoas que não sabem que podem renegociar o crédito, por exemplo. Há pessoas que não sabem que podem fazer amortizações antecipadas. Transferência, por exemplo. Eu pessoalmente, até há uns anos atrás, não sabia que podia fazer transferência. Pensava que, ok, fazias o crédito neste banco e não podias... Ficavas ali com o crédito naquele banco para sempre, basicamente. Não podias saltar, portanto. É essa questão. É mais comum do que parece do que parece. Eu digo isto porque estamos na área, não é? Só que é isso que nós assumimos sempre. É normal que as pessoas não saibam. Porque ninguém lhes ensina. E ainda por cima, e em Portugal, então, a questão de crédito Jesus, tens créditos, é porque não sei o quê, tens casa, mas não é tu, estás a pagar ao banco, não se fala em dinheiro, é muito difícil. Tu abordares até, se calhar, dentro da própria família, questões de dinheiro, questões de créditos. Aliás, eu no início notei muito, quando não tinha esta vertente tanto de redes sociais e online, quando era mais local o negócio, eu tinha muitos conhecidos que eu sabia que não faziam o serviço comigo e não era por uma questão de não confiar no meu trabalho. Era porque não me queriam mostrar extratos, rendimentos,
por uma questão de confidencialidade, não é? No fundo, e senti essa dificuldade porque lá está, mas eu respeitava, porque, ok, não querem mostrar. Ok, não querem falar de dinheiro, não querem mostrar. Sendo que para mim o que eu queria era sempre ajudar, não me interessava qual é que era o vencimento ou qual era interessava-me sim no sentido de calcular taxas de esforço e não sei o quê, mas mas pronto, mas isso aconteceu no início. Então, Porque parece que ainda existe muita questão que falar de dinheiro é um tabu, é um problema. Eu pessoalmente, estas questões, eu sei que dentro do meu seio familiar é muito difícil de falar sobre isto. No meu grupo de amigos mais próximos, como se calhar o nível de literacia também já é diferente, e o nível de conhecimento é diferente, é mais fácil e abordamos estes temas, e como é que, no fundo, alguns fazem algumas estratégias de poupanças, etc. E vamos trocando esses feedbacks, porque no comum dos mortais, na população geral, falar de dinheiro é. Meu Deus, é um problema falar sobre crédito de habitação. Parece que sim, estamos falar de aqui. dinheiro já é complicado, então falar de crédito ainda, então isso é ainda mais complicado, porque existe aquele tabu de estás endividado, estás a dever, quando não, quando, ok, tens um compromisso financeiro, mas no fundo é um contrato e desde que o cumpras está tudo ok. Portanto, e existem várias estratégias e várias pessoas que fazem alavancagem, que conseguem ter muitos rendimentos, aproveitando, e mesmo empresas, aproveitando a questão de se conseguirem financiar, porque o crédito, no fundo, é um acelerador dependendo, para o bem e para o mal, como é óbvio, um acelerador seja de investimentos, seja de concretização de projetos. Porque temos que ser sinceros, não é? Queremos comprar uma casa. Se formos esperar juntar o dinheiro todo para comprar a casa, vamos comprar quando tivermos que idade? 60, 70? Vamos chegar a conseguir comprar uma casa? Não é? Porque com a inflação e com o preço dos imóveis a aumentar, será que chegamos a conseguir comprar uma casa? Então, e o crédito possibilita-nos isso. Então, é preciso olhar, e é óbvio que é um impulsionador tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, a questão do cartão de crédito, comprar, quando tomamos decisões erradas, é óbvio que também é exponencial, mas sem dúvida que pode ser usado e deve ser usado quando faz sentido e quando é bem ponderado, para fazer crescimento de património, para fazer... porque repara, tu compras um imóvel hoje, tu ganhas pelos dois cenários, que é, se por um lado o teu imóvel, produto, com inflação aumenta o preço, a tua dívida diminui, porque o dinheiro fica mais barato. Então tu sabes que 500 euros hoje vão ser mais fáceis de pagar amanhã, porque o rendimento vai subir. Então eu vejo o crédito, quer dizer, se tu tivesse o contrato do crédito e não amortizasses nada, se houvesse aqui um delay de 2, 3 anos, tu ias estar a ganhar. Porque a dívida ia ficar, o valor, o preço, o capital em dívida ia desvalorizar, ia ser o mesmo valor, mas ia desvalorizar, e o imóvel ia valorizar. Então, isto mesmo para quem quer comprar, o imobiliário é sem dúvida um grande investimento. E sem falar de quem já está dentro da bolha do imobiliário, quem já tiver um crédito de habitação, vai ser sempre mais fácil comprar ou trocar de casa. Porquê? Porque eu comprei, por exemplo, uma casa de 100 mil euros e quero vendê-la daqui a 20 anos. Provavelmente ela já vai valer 150 mil euros. Então a minha entrada, porque eu vou receber esses 150 mil euros, se eu quiser comprar outra casa, vai-me custar menos, porque eu consegui o capital da valorização. Enquanto que quem quiser iniciar nesse patamar, já vai-lhe custar mais, porque a mim custou-me 100 e ele vai custar 150. Então, até o entrar na própria bolha do imobiliário, quanto mais cedo a pessoa conseguir entrar, melhor. Já está, isto são alguns conhecimentos, que é o que eu digo. Eu não sou o senhor da certeza, nada, nem quero que seja interpretado dessa forma. Eu quero é estimular as pessoas a pensarem sobre o assunto. Que é, ok, e se? Será que faz sentido? Será que não faz? Porque isso é que vai ajudar para que, em cada caso em concreto, perceber se faz sentido ou não para cada um. Perfeito. João, olha, estamos aqui a chegar numa fase final do podcast e nós temos aqui duas dinâmicas que quero fazer contigo, ok? Uma, nós chamamos-lhe o momento Rocket. É um momento, uma ação, algo que aconteceu no teu percurso, tu sintas que foi no fundo o gatilho, que foi o desbloquear do crescimento, a evolução pessoal, profissional, o que quer que seja, mas no fundo percebemos qual é que foi o teu momento Rocket.
Ok, eu acho que essencialmente, e isto a nível pessoal, na questão de acreditar em mim, não sei porquê, mas eu sempre acreditei que as coisas iam funcionar. Em termos da ação, foi começar a frequentar e a partilhar, digamos, algumas mentorias com pessoas que estavam com os mesmos desafios que eu. Porque uma dificuldade que eu tinha era, isto é tudo muito giro, mas não tens com quem falar. Porque ninguém entende as tuas dores, ninguém entende o porquê de estares a investir o determinado tempo. E eu, quando comecei a estar junto com pessoas que tinham as mesmas dores, para mim ajudou-me a chegar mais rápido e a conseguir ultrapassar muito as dores que estava a sentir. Perfeito. Isso é um ponto importante, que é, muitas vezes queremos discutir os projetos, negócios com amigos, família, etc. E não é por mal, mas eles não têm a mesma visão que nós temos de forma abstrata. Portanto, é importante reunir e falar com pessoas que estão nas mesmas sapatilhas, nas mesmas botas. Portanto, é um feedback interessante. Olha, a segunda dinâmica são 5 perguntas. Eu coloco-as a todos os convidados que aqui vêm, só para também termos aqui algum termo de comparação. E a primeira era: qual é que foi o maior desafio que tu tiveste aqui no teu percurso? O maior desafio, sem dúvida, foi a questão do meu produto não ser meu. Ou seja, eu faço a consultoria, mas na realidade eu não tenho o crédito. O crédito é dos bancos. Então o eu ser one shot e não ter o produto, para mim foi e continua a ser o maior desafio, no sentido é imprevisível, porque eu não posso definir, olha, vou fazer um desconto. Não, eu tenho que aceitar o desconto que os outros fazem. Tu tens a casa no terreno do vizinho, portanto, ele é que manda no terreno. Eu tenho o benefício, que é de trabalhar com vários bancos, não é? E então, no fundo, e vai sempre existir uma concorrência no mercado, vai sempre existir propostas e condições diferenciadas a acontecer, mas o que é facto é que eu não tenho o produto. Ok. E um hábito que para ti seja importante? Para mim é ler, sem dúvida, ler, estar muito informado. Para mim é A chave. sim. E uma aprendizagem que tu ganhaste aqui no meio deste teu percurso? Que sem dúvida que a coisa mais valiosa que temos é o tempo. E que às vezes é necessário abdicar desse tempo para termos mais tempo mais à frente. Ou seja, eu acho que é ter a vida equilibrada no desequilíbrio, que é entender que vai haver momentos e nós até aqui, porque sabíamos que íamos aumentar a equipa, sabíamos, eu abdiquei de tempo com a família para estar mais dedicado ao negócio, mas para mais à frente conseguir ter mais tempo para dedicar à família e ter o negócio mais controlado. Perfeito. Essa aí é forte e é muito impactante. E uma palavra que defina? Eu acho que consistência. Consistência e acreditar. E um conselho ou recomendação que nos deixes a quem não está a ouvir? Informem-se, que é o que eu digo, que as redes sociais trazem muita coisa de bom, não é? E se por um lado pode trazer muita informação errada, também pode trazer muita informação verdadeira. O que eu acho que deve ser feito sempre é ouçam e questionem. Questionem e tentem validar. Só que é importante estar atento e estarem informados, no sentido de depois, sim, terem mais contexto para poder decidir qualquer coisa. Porque senão, se não tiveres o contexto e esse conhecimento, vais só aceitar o que te dizem. E isso é que é perigoso. Perfeito. Olha, João, chegamos ao fim. Obrigado por teres aceito o convite e por teres estado aqui este bocadinho à conversa. Fechamos por aqui o podcast. Sigam-nos nas redes sociais, Spotify e YouTube, e vemo-nos na próxima semana. Obrigado.